Senhor Deus Pai, gratos somos por este dia de hoje, Senhor Pai, por essa linda manhã, Senhor. Agradecemos por essa oportunidade que temos, Senhor Pai, de realmente louvar e adorar o Seu nome, Senhor Pai, de termos essa comunhão com o Senhor e levar toda a nossa adoração a Ti, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar olhando o coração de cada uma dessas pessoas aqui também, Senhor Pai, e recebendo, Senhor Pai, esse louvor e adoração dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo corações de todos nós, Senhor Pai, para que realmente possamos receber, Senhor Pai, da Tua palavra nesse dia de hoje, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a primeira música hoje, que chama-se Sonda-me e Usa-me. E vamos estar pedindo a Deus, através desse louvor, para que Ele realmente possa nos usar como um farol que brilha à noite, como uma flecha que acerta o alvo, como um abrigo no deserto. E para que Ele realmente possa nos sondar, nos usar, nos quebrantar e nos transformar. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém? A próxima música que vamos estar cantando aqui é uma música chamada Nome Sobre Todo Nome. E lá em Filipenses 2, 9 a 11, ele fala: Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E essa música que a gente vai estar cantando aqui é basicamente desse versículo, que fala que Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, aquele que tem um nome que é sobre todos os nomes. Amém? Vamos estar louvando o nome dele, então. Abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus
língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém? Vamos estar agora entrando no momento de oferta. E vamos estar cantando a música Te Louvarei. E nela fala que quero ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Então, o que Deus fez por nós é muito mais, né? Então, que você possa estar agora preparando as suas ofertas e entregando a Ele de coração. Amém?
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém? Tá pedindo para Gilza estar orando pelas ofertas? Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que podemos separar nossos recursos para te oferecer. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos abençoado a cada dia, com saúde, abençoado com comida, abençoado, Senhor, com nossas vestes. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós consagramos a Ti essas ofertas, os dízimos, e pedimos bênção, Senhor, sobre a vida
dos teus servos que dizimam, que ofertam, aqueles que reconhecem, Senhor, a tua grandeza na vida deles. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria para usar todo o recurso que chega na tua casa, para empenho, Senhor, da tua obra, para empenho do crescimento da tua igreja aqui na terra. Assim oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando agora uma próxima música chamada Digno ao Senhor. E através desse louvor, vamos estar dando graças a Ele pelo preço que Ele pagou, por aquele sacrifício de amor que Ele fez. E vamos dar realmente graças por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Amém? A esse digno Senhor. Vamos estar de pé para louvar isso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, mas ressuscitou. Digo é
Senhor. Bem, vamos estar entrando para o momento de palavra então, do culto de hoje. Vamos estar orando pela palavra de hoje. Bem, Senhor Deus Pai, graças somos por esse dia de hoje, Senhor Pai. Graças somos por o Senhor ter cuidado das nossas vidas, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar nesse momento abrindo o coração de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, para realmente estar recebendo, Senhor Pai, um pouco da Tua palavra, Senhor Pai, para nos enchermos, Senhor Pai, da Tua presença, Senhor, e podermos, Senhor Pai, aprendê-la e poder praticar no nosso dia a dia também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar cuidando do pregador de hoje, Senhor Pai, que o Senhor possa estar colocando as suas mãos sobre ele e livrando, Senhor Pai, de todo o mal, Senhor Pai, de toda a distração, e que realmente possamos estar com o coração focado a Ti, Senhor Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz, amém? Nada para nos descontrair, né? Traz alegria ao coração quando a gente se sente traído, né, na memória, mas isso é muito bom. E eu tinha feito uma pergunta e vou fazer de novo. Você já se sentiu assim, acusado por alguém? Alguém apontou o dedo para você, para mostrar algo, talvez que você tenha feito ou não. Mas eu quero falar uma coisa ainda melhor. Um grande desafio, uma coisa que é muito difícil, é uma pessoa passar no meio de uma fogueira onde está cheio de brasa e cheio de labaredas, parecendo que é o inferno, e você passar no meio sem ser chamuscado, né? Como é? Chamuscado. Ou ainda, se você pensar, vou passar no meio de um rio que está assim cheio de água e é muito profundo, e você vai passar por ele sem saber nadar, hein? E não vai se afogar. Isto é possível? A palavra diz que tudo é possível aos que crê. Eu vou dar essa resposta para vocês no final, mas é para vocês já poder absorver um pouquinho daquilo que podemos, assim, nos sentir quando a palavra aponta para nós. Normalmente nós queremos que a palavra aponte para o vizinho, a pessoa que está na frente, a pessoa que está atrás. Nunca alguém apontou o dedo para você dizendo, você. Aí a pessoa olha para o meu dedo e pergunta, será que é comigo que ele está falando? É, com você mesmo que olhou para mim. É duro, né?
quando nós não sabemos o que vem pela frente. Mas vamos ver com relação à nossa pregação de hoje, que fala a prova da culpa na tentação. Nós estamos aprendendo com o livro de Tiago, e Tiago tem muito, assim, por nos revelar como na nossa conduta. Na pregação anterior, nós falamos sobre a questão da recompensa do alto, que foi o galardão, a coroa da vida. Por que se fala primeiro do galardão para depois, falar com relação àquilo que nós somos tentados? Porque justamente nós temos que ter algo maior, algo que seja superior àquilo que é o desejo do nosso coração. Que aquilo que está acima, aquilo que é do soberano, aquilo que é de Deus. Para que a gente possa olhar para aquilo, mas para chegar a esse ponto, nós temos que passar por algumas situações. Então abre o seu livro aí, de Tiago, no capítulo 1. Aí nós já vamos começar a pensar um pouquinho naquilo que nós temos como prova com relação a ser tentado, a culpa nossa em relação à tentação. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo. Vamos ler o 12 para nós recapitularmos, o versículo 12 até o 15. Diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. É um texto muito forte. E muitas vezes nós evitamos de falar um pouco, para que a igreja se acomode um pouquinho, se aquieta, para poder não ser assim, sentir pressionado com a palavra de Deus. Mas nós temos que ter assim a liberdade de poder falar e escutar aquilo que Deus quer mostrar em relação ao nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso cotidiano. Para onde que nós temos assim caminhado em relação ao norte na nossa vida espiritual? Pensando nisso, aí eu queria falar para vocês sobre a origem do pecado. Todo mundo conhece a origem do pecado no sentido de falar que foi Adão, né, essas condições, tudo, mas não é nesse sentido que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero falar a origem no sentido do nosso pecado que nós somos responsáveis, né? Então, nós herdamos, né, a condição do pecado da desobediência, mas nós somos responsáveis, né, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós tomamos como decisão. Para isso, olha aí no versículo 13, né, que ela fala uma palavrinha aí, que é no sentido de tentado, né, tentação.
Então, quando nós olhamos assim para o versículo 12, que nós falamos sobre a questão da recompensa, né, do alto, e que nós passaríamos por provações, se nós olharmos a definição, né, pela palavra grega, traduzida assim por provações, ela é tentações, é tentação, é tentado, né? E aqui, exatamente nesse estudo, Tiago, ele quer dizer, o que ele quer dizer para nós? Em ser tentado. Tentação. Tentação é uma coisa que era mais ou menos baseado naquele chocolate, parece que tinha um chocolate com esse nome, quase, não? Parece que tem um chocolate, né, que ele por isso que é o nome, é a tentação mesmo, que você tem a vontade de comer esse chocolate, né? Mas vamos ver aqui o que Tiago está falando para nós, que em todas as circunstâncias que surgem na vida do cristão, a palavra está falando diretamente com você, comigo, como cristão, né? Ela pode o quê? Fortalecê-lo, pode nos fortalecer, se nós obedecermos a Deus. Essa é a condição. E permanecer confiante nos seus cuidados. Né? Olhando para esse prisma, ótimo, estamos aprovados. Agora, quando nós olhamos com relação à circunstância de uma forma diferente, ela pode tornar-se para nós uma incitação, uma vontade de querer fazer o quê? O mal. Você nunca sentiu assim, incentivado, não motivado, mas alguma coisa que lhe chamou a atenção e você foi incitado a querer fazer a coisa errada? Aqui todo mundo, né, é puro. Aqui todo mundo é mente, né, vazia de porcaria, mas uma mente que busca a santidade que é de Deus. Né? Vamos estar, né, olha bem os trocadilhos para você não se confundir aí, tá vendo? Não. A mente nossa, ela tem que estar vazia com relação às coisas do mundo. Né? Agora, se nós preferimos assim, duvidar de Deus. Você já duvidou de Deus alguma vez? Eu já. Assim, nesse sentido, né? Nós temos essa coisa, quando não dá certo, né? Aí nós duvidamos de Deus. E outra coisa, é desobedecer a sua palavra. Como que é esse desobedecer a palavra de Deus na nossa vida? Porque nós queremos colocar culpa no Senhor, porque foi Ele que nos criou. Então, né, normalmente nós jogamos a responsabilidade, quando as coisas não vão bem na nossa vida, nós vamos primeiro aonde? Na mamãe, no papai. Se não tiver ali do lado, vai o irmão. Se não tiver irmão, vai o cachorro. Se não tiver o cachorro, vai o gato. Alguém, né, tem que ser responsável nesse sentido. Né? A palavra diz que, pois Deus não pode ser tentado. Olha como que a palavra ela é bem forte. Né? Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele não pode ser tentado. Porque, primeiro, Ele é o quê? Tem uma natureza santa. Deus tem uma natureza santa. Deus não pode fazer o mal. Nós queremos, né, querer jogar culpa em alguém, está percebendo? Que nós temos que, né, buscar essa colocação. Então, aquele que nos criou, nós somos gerados pelos nossos pais não assumem a responsabilidade e nós vamos mais para cima. Né? Lembra aquela história que a pessoa entra no banco, eu quero falar com o chefe. Quem é você? Não, sou o subchefe. Não, eu não quero falar com o subchefe, eu quero falar com o chefe. Né? Assim é.
Nós queremos falar diretamente com Deus, reclamar, mas Deus, né, enviou quem? Um intermediário para nós aí, que é o camarada que nós cantamos aqui, que todo joelho se dobrará, né? E toda língua se confessará que Jesus é o Senhor. Oh, glória! Quando nós cantamos, nós nos alegramos, mas quando nós somos aqui, né, ser tentados pelas coisas, nós queremos colocar Deus em prova nesse sentido. Deus, Ele não é nem vulnerável à questão, né, dessa condição de ser tentado por Ele. Então, duas coisas: Deus não pode fazer mal e Ele não é vulnerável, né, a Ele no sentido à tentação. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para você. Em Levítico 19:2 fala que sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Né? Quando nós olhamos, muitas vezes que é mais fácil, vai ali no Pedro ali, nós olhamos que Pedro fala para nós lá em 1 Pedro 1,16, sejam santos assim como eu sou santo. Né? É difícil, mas Deus nos mostra o caminho aqui. Né? E pensando nisso, Ele mesmo, Deus, não tenta ninguém, a palavra nos diz no versículo 13. Né? Aí nós imaginamos aqui, então por que nós temos e passamos por provações? Deus permite que as provações aconteçam na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas, especialmente na vida do cristão. Deus permite que aconteça e ao meio delas, Ele também permite que nós sejamos tentados. Olha que coisa, né? Ele permite que as tentações venham para nós. Deus é bom. Deus é muito bom quando vai tudo bem. Né? Quando nós somos tentados, aí é que nós vamos, né, olhar para Ele e olhar que Deus prometeu para nós. O que Ele prometeu para nós? Ele prometeu que não permitirá que nós tenhamos tentação que seja maior do que nós possamos suportar. Olha que interessante, né? Deus permite, não sei como é que é a medição de Deus nesse sentido, para ver se, eu não sei se é tamanho, altura, largura, profundidade, né? Mas que Ele permite. Aqui é o seguinte, nós temos a altura aquele ali, o cara que bateu ali, quando for passar na porta, ele está meio assim, sabe? Aquele que estiver mais perto da altura ali, final da porta, é o que talvez vai, né, Deus vai dar uma coisa um pouquinho maior para ele, para que possa medir essa condição, né, de que o quanto nós podemos suportar. Vocês perceberam que tem pessoas, isso aqui é um adendo, que normalmente a gente vê isso mesmo na colônia japonesa, que como era antigamente, né, eu faço questão de colocar isso, a gente via muitas pessoas que eram encurvadas, elas vão ficando encurvadas devido ao quê? A situação de ficar muito tempo na mesma posição. E aí você vai ficando atrofiando, né, vai atrofiando, até que você fica, quase que você vai parar na Bíblia. Aí Jesus vai vir para curar você, vai vir poder deixar você reto. Né? É assim, às vezes nós ficamos aí, ó, nesse problema aí, ficamos ali, e as coisas vão atrofiando, né, fisicamente e espiritualmente. E vai causar um mal muito grande na nossa vida, se nós deixar perdurar isso, né? Deus diz que Ele proverá para nós ainda um escape, uma saída, uma solução para os nossos problemas. Olha, só isso já bastaria para que a gente pudesse ir para casa. Agora, deixa seu texto aí, vai lá para o 1 Coríntios 10:13, para que possamos enxergar aqui aquilo que
a palavra está nos falando, nos dizendo, ou gritando. A Gil fez uma pergunta para mim hoje e eu fiquei muito em dúvida. E quando a gente tem dúvida, a gente tem que ir na Bíblia, para a gente poder dar a resposta certa. Quem foi o primeiro evangelista? É para vocês pensarem também. A Gilda quer que todo mundo dê essa resposta para ela. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 10, 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, né? Que enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las. E assim vocês poderão sair dela. Amém, gente? Olha que consolo. Né? Então, se você está aí sentindo que ainda está faltando e que tempo vai acontecer, creia, Deus está providenciando isso para você e para mim, para a nossa vida, para que a gente possa vencer. Essa é a saída que Deus tem para cada um de nós. Cabe a você, cabe a nós cristãos, aceitar essa solução para nós, essa saída, esse escape, né? Que Deus provê para a nossa vida. Ou ceder à tentação. Olha, é complicado. Não é fácil. Você vê no chão uma carteira recheada. E você olha para ela e parece que tem ali alguns dólares, para não dizer dólares. Né? A fase está tão difícil que tem lá, parece que tem umas 100 notas, né, de 100 dólares. Ai, Jesus, misericórdia. E aí somos tentados, ou não somos, a pegar essa carteira. E aí, olhamos para lá, olhamos para cá, olhamos para baixo, mas não olhamos para cima. Olhamos para todos os lados, mas só não olhamos para cima. Cabe a nós decidir. A gente esperar com paciência que Deus venha prover, né, a nossa solução, a nossa saída, ou nós vamos ceder a essa tentação. Vocês nunca caíram nessa pegadinha ou não? E aí quando você vai com muita sede ao pote, quando você vai, aí tem uma cordinha que puxa a carteira. Estou falando uma coisinha para que a gente possa entender, aprender com as coisas pequenas, né? Versículo 14, fala que as pessoas são tentadas quando são atraídas, olha só, né? Enganadas pelos seus próprios desejos. Quando nós olhamos para cá, está tudo entendido, não precisa pregar sobre isso aí, pastor, isso aí eu já sei, decore e salteado. Mas na prática, ele fala para nós, cada um que é tentado. E não você vai ser o único que vai dizer, não, eu nunca passei e nunca vou passar por isso. Eu tinha me lembrado de uma coisa que está aqui, mas eu me lembrei, vou falar para vocês agora, vocês lembram, quando eu falava assim, que na época do frio tinha uma propaganda,
e essa propaganda mandava um vento e batia assim na porta. Aí quem estava lá de dentro falava assim, quem bate? Aí ela falava, é o frio, né? Aí ela falava, não adianta bater, que eu não vou deixar você entrar. Eu não sei se eu estou ficando muito velho, mas tem coisas que é muito assim, sabe? Muito assim. Por isso que a palavra de Deus foi escrita há 2000 anos, que começou a ser escrito assim no sentido, e ela traz hoje, ela é atualizadíssima. Por causa, é só trazer para os nossos momentos, que não é diferente, porque são os mesmos seres humanos, né, que Deus criou lá no paraíso, né? É o mesmo ser humano que nós vemos aqui. Nós hoje estamos no paraíso de Pedro Juan, ouvindo aquilo que o Senhor falou lá atrás, e agora Ele fala com cada um de nós. No começo da tentação, olha só, sua própria cobiça, olha só, a sua própria cobiça o atrai. Você quer saber dizer o que dizer o atrai? Né? Ela conduz para fora da presença de Deus. Nós saímos do nosso refúgio, né? Aquele refúgio forte, né? Nós se sentimos guardados na presença de Deus. Quando nós olhamos o Salmo fala muito nesse sentido, né? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Socorro bem presente. E aí, mas aí olhando na prática, como que realmente ela funciona na nossa vida. Quantas vezes já falei realmente? Foi a primeira vez, né? Então, falei 2 horas. A primeira que eu falei e a segunda que eu perguntei. Então, a palavra, ela é incisiva. Ela busca falar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para que fique registrado na nossa vida. Nós devemos procurar a causa, olha só, a causa do pecado. Se ela está, né, não é, mas nós temos que procurar dentro de nós, não é para buscar no sentido, né, lá fora, no sentido que outras pessoas sejam culpadas. Então nós temos que buscar em nós, não buscar justificar. Aí, está vendo aqui que é a questão da nossa, a culpa nossa na tentação. E nós vamos ver se nós vamos sair daqui chamuscado, afogado ou, né, brilhando como as estrelas do céu. Está certo que está de dia hoje, mas de noite nós vamos ver se você está brilhando, né, com a palavra de Deus. Amém? Antes, né, nós temos que, mesmo com todas, né, induções, todas aquela coisa que que o diabo realiza na nossa vida, assim, ela não pode nos ferir. Nós temos que fazer o quê? Antes que realmente ela venha, né, a nos ferir, nós temos que transformar, buscar toda essa transformação, né, na nossa vida, que isso não seja verdadeiro, que ela não venha ficar agarrado. Tem aquele bicho que agarra, como é que é, carrapato, e judia muito, né? Quando ele começa a sugar o sangue, a gente não quer isso. Então, antes que ele impregne em nós, nós temos que, né, lutar nessa condição de tirar ele da nossa vida. De fato, todo o mundo tem desejo que surge na sua própria constituição de temperamento. Olha, olhando para nós, dependendo como nós estamos, no seu hábito. Se você tem hábito de ficar olhando sempre para a rua, cuidado aí com o que você vai ver lá, né?
Tem gente que gosta de ficar... Aqui não tem, olha, estou me lembrando, porque a gente lembra das coisas. Nas casas, antigamente, era colado uma na outra, e aí tinha janela. Então, tinha aquelas pessoas que não tinham o que fazer, ficavam na janela, olhando todo o movimento, para conhecer, para saber, sabe, né? Para onde que os seus olhos estão fitos? Para onde que você está olhando? Deus te deu 2 olhos, é pouco ou é muito? É suficiente? Mesmo assim, ainda nós caímos, né? Mesmo assim, nós nos sentimos derrotados, derrubados, né? E o nosso modo de vida vai muito nesse sentido de para onde que a gente está sendo levado. A gente não percebe, mas a gente se idolatra, né? E aí caímos muitas vezes nessa tentação, né, do orgulho também. Olha, estamos falando aqui de algumas coisas que possa realmente estar mexendo conosco. Nesse progresso da tentação na nossa vida, né, pessoas são tentadas pela sua própria cobiça. Não é pela cobiça do vizinho. Tantas coisas a gente vê, se você for pensar em coisas simples. O vizinho que tem um carro novo, a gente fala, não era ele que era para ter esse carro, era eu. Né? Eu que merecia, eu que mereço. E são umas coisinhas assim, básicas, né? Eu quero falar sobre a cobiça. Essa cobiça que eu acredito que a palavra é muito forte aqui. Ela se refere-se à luxúria. Luxúria é uma coisa que todo ser humano precisa se cuidar, precisa olhar. Por que nós temos que olhar para isso aí? Ela é um forte desejo da nossa alma, olha só, né? Da nossa natureza caída. Olha que nós buscamos. A nossa alma humana, ela tem o quê? Ela quer desfrutar, ela quer, ou assim dizer, né, ela quer adquirir algo para satisfazer a carne. Nós falamos alma, vida, carne, olha só, carne, a sua carne é de primeira ou de segunda? Ela é qual a parte? É nesse sentido que nós temos que estar olhando. Qual a qualidade que nós queremos para a nossa carne? O pecado que a satisfará. Olha o que, né, a luxúria provoca na pessoa. Algo que satisfaça a ela. O homem, ele é tendencioso. Não sei, mas tenho certeza que Deus colocou tudo do bom e do melhor para nós. E deu até demais em quantidade. Por isso que o negócio ficou ruim. Porque a gente não sabe lidar com demais. Tudo que é demais não é bom. Bom é Deus. Você é bom? Eu não sou bom. Eu sou aquele camarada que me sentia um dia tão grande e que um dia que conhecia Jesus eu fiquei tão pequenininho, né, que quase que deitei no chão. Agora, orando aqui para nós com relação a essa parte da nossa tendência. Deus criou o homem, tenha certeza, inclinado para o bem. Só que, infelizmente, nós temos a inclinação de desejar fortemente qualquer pecado. Olha que interessante. Isso é uma coisa que o ser humano, ele vai lutar sempre. E quando nós olhamos aqui para a expressão seus próprios, né?
na Bíblia, olhando aí para o nosso versículo, pode voltar lá para o texto para você acompanhar, para não perder o raciocínio. Descreve a nossa condição, natureza individual, a nossa natureza pessoal, que fala seus próprios, né, seus próprios desejos. Então, é nosso, é uma coisa nossa, né? Isso é uma coisa que ela é diferente para cada pessoa. Olha só, individual não é coletivo, é individual aqui. Essa luxúria aqui não é, nós estamos falando na condição de individualidade. Ela é tida como consequência da nossa tendência herdada. Nós herdamos aí a desobediência na nossa vida, primeira coisa. Da nossa herança familiar, da nossa condição de ambiente onde nós vivemos. As coisas falam, Jesus diz que nós temos que fazer as coisas à luz do dia, porque da noite é muito perigoso. Vai ter muitos buracos aí e a pessoa, mesmo com essa luz, e vamos cair. Você que tem carro, você anda por essas ruas aí, mesmo com luz, com farol, e você cai em buracos aqui nas ruas aqui, ou não cai? Pensa que está enxergando tudo. Então faça as coisas à luz do dia, aonde saber que lá de cima tem alguém que está nos olhando. Pode ser que em volta de nós ninguém esteja olhando, mas o Senhor olha individualmente para cada um de nós. E das nossas escolhas pessoais. É uma coisa que nós temos que ver. Deus diz que Jesus morreu uma vez só, por cada um de nós, ou não foi? Ele não vai morrer 2 vezes por cada um de nós, ele morreu uma vez. Então, ou nós queremos ou não queremos. E se nós queremos, nós vamos guardar ele no nosso coração. Mas até que momento que nós vamos guardar ele no nosso coração? O desejo, né, a cobiça, ela é o agente, ou senão, ela na verdade, ela é a causa direta do pecado nosso individual. Tem pecados coletivos, tem pecados grandes coletivos. Não vou falar dos grandes, porque nós temos que falar aqui dos nossos, né? Se nós corrigirmos individualmente, nós não vamos participar das questões grandes, que aquelas que é coletiva. Vamos olhar em Mateus 15, 18, 20. Se eu me chamasse Mateus, eu ia saber a Bíblia de Mateus, do livro de Mateus, de cabo a rabo. Amém? As pessoas, mães, pais, escolhem nome de filhos e não sabem o tamanho do peso da responsabilidade que o nome significa. Vamos ver Mateus 15, 18 a 20. Diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém puro. Isso me trouxe tão assim, como falar, um conforto tão grande, de que quando a gente comer com a mão suja, pode comer que não tem nenhum problema, porque eu me lembro que quando era criança, com a mão suja eu comia tantas coisas e nunca me fez mal. E quando a gente cresce, a gente coloca
nas impurezas aonde que realmente não tem, e esquece das coisas que realmente que nós temos que nos preocupar, né? Aquilo que realmente faz mal, né? Aquilo que está no nosso coração. Atraída, vamos olhar no sentido que a palavra atrai. Essa palavra, ela é assim, uma palavra grega que era usada para descrever, presta atenção que legal isso aqui, ó, descrever animais de caça, né, que eram atraídas em armadilhas. Tá? Atrai, por isso que essa palavra, então, ela atrai nesse sentido. Então, assim como os animais podem ser levados à morte, né, por meio de iscas, olha só, atrativas. Olhando para nós agora, fazendo um paralelo, a tentação promete às pessoas algo bom. Estão legalizando muitas coisas aí, que realmente a palavra condena para dizer que aquilo, né, é bom. Nós não vamos colocar aqui essas coisas para não atritar as coisas, porque é uma coisa que nós temos que trabalhar, nós, na comunidade, na igreja, né, pessoalmente, para que a gente possa se adequar, não ao mundo, mas que a gente possa estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. É esse o que realmente que Deus nos coloca para nós, né? Que se olharmos que parece ser uma coisa boa, na verdade ela é uma coisa que é prejudicial. Vocês lembram da propaganda? Fumar é muito bom, mas ela é prejudicial à saúde, né, médico? O médico fala, conheço um médico que fala, aponta para você e fala, fumar, rapaz, isso faz mal, e que você não deve fumar. Aí ele sai do consultório, vai lá e acende o cigarro e fuma. Eu estou falando a verdade, gente, não estou falando, eu estou com pessoas que, né, e é assim mesmo, a gente é muito bom para falar, apontar para os outros, mas quando olhamos para nós, nos enrolamos, nos complicamos, né? Olhando para Pedro, 2 Pedro 2,14, olha o que diz aí. Vamos aí, que já está terminando aqui a nossa mensagem. Ela é assim, ela é prazerosa, ela é tentadora, para que a gente pode trabalhar para não ser tentado, né, e possa vencer as tentações. Né? Esse é o propósito que nós temos que ter. Olhando aí para Pedro, vamos prestar atenção. A palavra, muitas coisas, estava escrito, parece que é só para os homens, mas é para homens, né, para todo mundo, para as mulheres, né, para todo mundo. Diz aí, 2 Pedro 2, 14 e 18. Ai. 14 diz, não pode ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca, né, fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. O 18 fala, e dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Quando parece que o cara já está indo para o caminho certo, vai lá e ele é tentado e ele tendencioso a querer. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça dos seus olhos, do seu coração. A gente está encerrando. Versículo 15 fala que esses desejos fazem com que o pecado nasça. Olha que interessante. O pecado não é simplesmente assim, né, um ato espontâneo. Acontece por acontecer. Mas isso é tudo o resultado de um processo que nós passamos na nossa vida. Vamos pegar os trocadilhos. A palavra grega traduzida de haver concebido,
né, aqui, porque nós olhamos a linguagem de hoje, ela muda um pouquinho, mas na palavra, o que é tirado assim, na palavra em grego, né, ela coloca assim, haver concebido e dar à luz ao pecado. É bonito, né? Quando nasceu o filho da Evelyn, né, assim no sentido, haver concebido e dar à luz. Isso para ver, olhando a parte física, né, Tiago está ilustrando isso para nós aqui, uma forma de a gente poder entender. Né? Aí nasceu a Bélia, né? Então, vamos ver aqui. A função aqui é comparar o processo assim, né, a concepção e ao nascimento físico nosso. Aí olhamos para nós aqui. A tentação mostra para nós o quê? Que pode seguir uma mesma condição semelhante. Ela vai ser um processo. Alguma coisa vai ser maquinado, né, vai ser trabalhado dentro de nós, né, para poder depois consumar. Então, olhando para aí. Quando nós olhamos e produzimos o pecado, ajudamos a produzir o pecado, com todos o resultado, eles vão ser fatais. Não tem, no processo final ele vai ser fatal. Ó, diz, conquanto não resulte na morte espiritual do cristão. O pecado pode levar ele à morte física, né, também. Então nós precisamos olhar para a gente ler o último versículo, o que fala 1 Coríntios 11:30. Lembra que quando nós fazemos a Santa Ceia, nós lemos, né, a ceia do Senhor, e lá no final, no versículo 11:30, 1 Coríntios, já encerrando, olha só o que diz. 1 Coríntios 11:30. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Então, quando nós falamos da ceia do Senhor, quando Deus nos dá a oportunidade de a gente olhar para o nosso interior, para o nosso coração, aquilo que nós temos sido tentado, né, e poder olhar para nós e olhar para cima e a gente poder reconhecer, nós nos arrependermos, confessarmos, aí Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos lavar de todas essas injustiças, e aí a gente poder ser santo como eu sou santo. É em santidade que Deus quer ver. Quando nós reconhecemos, né, essa condição de que nós erramos, e reconhecemos e nos colocamos diante de Deus. E aí Ele derrama dessa graça e misericórdia para nós. Graça é algo que é assim, uma coisa imerecida que nós ganhamos. E misericórdia é um castigo que nós deveríamos passar. Nós deveríamos morrer na cruz por cada pecado que nós fazemos, nesse sentido. Né? Mas Ele nos perdoa, né, a cada um de nós, quando nós assim nos dirigimos a Ele. Amém? Possamos estar nos levantando para que a gente possa agora olhar, né? Vocês não me cobraram, mas eu vou ler para vocês aqui, Isaías 43, Isaías 43, 2:3. Olha você e eu aqui, ó. Quando, fala seu nome, quando, Oscar, fala seu nome, atravessar águas profundas, eu estarei a seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Amém? Então, nós temos, né, aqui, naquilo que é a Bíblia, aquilo que provém de Deus, a solução para todas as nossas
culpas em relação à tentação, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha ser atraído, para que a gente não venha cobiçar, para que a gente venha vencer. A palavra diz, me ajuda aí, Assarre, resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. Então, toda e qualquer tentação não vem de Deus, vem de algo que nós somos inclinados a querer obedecer. Mas, quando nós resistimos, não cedemos, Deus nos concede a coroa da vida. Amém? Oramos. Senhor, nós te damos graça e te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amaste e, em primeiro lugar, para que nós pudéssemos chegar a Ti, porque sozinhos nós não seríamos capazes de amar a Ti, mas o Teu amor nos alcançou, por isso nós temos a graça, Deus, e por isso nós queremos pedir a Ti, que venha estar nos derramando da Tua graça e misericórdia, porque sabemos que nós somos provados, nós somos tentados, que o Senhor permite que passamos por isso, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos, em Tua palavra, possamos viver no Teu refúgio, Senhor, para que possamos vencer toda e qualquer, Senhor, responsabilidade com relação às tentações. Deus, nós te pedimos e te damos graça, porque o Senhor provém, Senhor, Senhor Pai, todo escape, toda saída para os nossos problemas. Então, Deus, nós confessamos como pecador que somos e nós arrependemos, queremos confessar nossos pecados, queremos confessar, Deus, tudo aquilo que tem agredido, Senhor, a Tua honra, Senhor, como Teu Filho. Nós queremos pedir perdão, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos limpar e purificar, Deus, para que possamos ser santo como o Senhor é santo, Senhor Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, mas nos fortalece, Senhor Pai, nos fortalece a nossa vida espiritual. Deus, renova, Senhor, a nossa alma, renova, Deus, o nosso espírito, Senhor. E pedimos em nome de Jesus, Senhor Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Deus, a cada um, Senhor Pai, nos nossos irmãos, Senhor, presente, e aqueles que estão em casa, Deus, que somente venha estar com cada ouvinte também, Deus, abençoando elas na vida espiritual, na saúde, curando, sarando toda e qualquer enfermidade, Pai, pela fé, Pai, nós recebemos, Pai, a cura, Deus, e também venha estar com aqueles que têm necessidade de porta-emprego, Deus, que venha abrir portas de emprego, abençoar os comércios, abençoar os trabalhos de cada um, Deus, abençoa a semana, Deus, de cada um, Pai, e chega-se a cada lar, a cada família representada, Deus, derramando, Deus, o Teu amor, leva a salvação, Senhor, Pai, leva a purificação, Pai, leva a redenção, Pai, na vida dos nossos familiares, daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, Deus, visita, Pai, e faz, e aquebranta o coração delas, para que elas possam, Deus, conhecer a Ti, de criança, Deus, até o avô, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, para que a Tua graça, Deus, seja derramado, Senhor, na vida de cada um, Deus, especialmente daqueles nossos entes queridos, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre, amém e amém. Oh, glória! Deus abençoe, boa semana, um bom domingo, e se prepare para votar. Tenham consciência daquilo, o quanto vale o seu voto. Ele pode fazer a diferença, especialmente no Brasil. Amém?